Podemos nos assentar uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família dentro da oitava do Natal. E olhando para esta festa, quando nós contemplamos no presépio Jesus, Maria e José, nós percebemos de imediato duas coisas. A primeira, que Deus quis ter uma família. Que a família, ela é de ordem natural e também de ordem divina. Deus, no princípio, criou o homem e a mulher, e os criou para que procriassem, tivessem seus filhos. E depois, com a vinda de nosso Senhor, esta união do homem e da mulher foi elevada a sacramento. Por isso é vontade expressa de Deus a família. A família não pode ser manipulada por ninguém, por homem algum, por ideologia alguma. Não é o homem quem diz o que é família, porque a sua origem está em Deus. É Deus quem diz o que é uma família. É Deus quem diz que uma família é formada por um homem e uma mulher. Isto é família, porque família implica laços que são eternos. A nossa mãe é nossa mãe para sempre, mesmo depois da nossa morte. No céu ela continuará sendo nossa mãe. O nosso pai também. Nós seremos filhos dos nossos pais no céu. A família cria laços de geração eterna. Por isso que ninguém, nem homem algum, nem ideologia alguma, nem ninguém, nem sociólogo algum pode dizer, agora isto é uma família. Não, porque a família foi criada e querida por Deus, ao ponto de Deus mesmo quis ter uma. Ao ponto de o próprio Filho de Deus quis nascer de uma mulher e ter um pai adotivo, São José. Nosso Senhor, sendo Deus, poderia nascer de qualquer forma, de qualquer jeito, e vir a este mundo como Ele bem entendesse, porque Ele é Deus. Mas Ele quis nascer em uma família. E aqui nós temos esse segundo aspecto. A forma ordinária de Deus vir ao mundo. Nosso Senhor não veio ao mundo em cima de uma estrela, ou rompendo os céus, como virá a segunda vez, mas a primeira vinda foi de forma ordinária, foi em uma família comum, uma família de Nazaré. Nosso Senhor viveu 30 anos de forma oculta, obedecendo seus pais, aprendendo o ofício de carpinteiro do seu pai, do qual depois ele também foi conhecido como carpinteiro, era conhecido como filho do carpinteiro. Nosso Senhor viveu uma vida ordinária como a nossa, trabalhou, comeu, e aqui está a forma extraordinária da santidade. A forma extraordinária se encontra na forma ordinária da vida, numa família comum. Parafraseando Chesterton, não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, vivendo a sua vida comum, porque foi isso que nosso Senhor fez. E a liturgia da missa, na oração da coleta, a igreja rezou: ó Deus de bondade, que destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes. Então nós precisamos imitar nos nossos lares as virtudes de Jesus, Maria e José. Primeiro, São José, exemplo de homem. São José, ele se mostra como protetor, aquele que protegeu a Sagrada Família, aquele que foi avisado pelo anjo, como ensina São Mateus no seu Evangelho, a livrar a Sagrada Família da perseguição de Herodes, depois a voltar do Egito para a Terra Santa. Quem deu a norma a São José foi o anjo. O anjo não apareceu a Nossa Senhora e nem a Jesus, mas a José, porque ele é o responsável por proteger a família. O homem é responsável por proteger o seu lar. O homem é responsável por oferecer-se em sacrifício, como diz São Paulo: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por elas. O papel do homem é proteger. E hoje, muitas vezes, nós vemos o contrário.
Os homens, a cada dia que passa, se tornam mais efeminados, buscando coisas que são de mulheres, se tornando frágeis, não querem mais sofrer, não querem mais se entregar, não querem mais renunciar a si. Nós encontramos muitos homens escondidos, aonde a mulher, muitas vezes na casa, tem que assumir o papel que é dele, de proteção. Proteger a sua família não quer dizer proteger a sua família só de maus exteriores, como um ladrão, como algo desse gênero, não. Mas proteger a sua família contra coisas morais, contra ataques morais que nós temos sobre a família. O homem é o responsável por ser a lei, por proteger a família e de dar a vida por ela. Quando nós encontramos um mundo onde o homem se torna frágil, então nós não temos mais nenhum protetor. O muro da família está rompido. E então, qualquer um pode chegar na sua casa, dizer para os seus filhos qual é a educação que eles devem ter, a quem eles devem amar e respeitar. O homem é aquele que protege, que guarda. E isso nós aprendemos de São José. De Nossa Senhora, nós podemos escolher a virtude do silêncio. As mulheres, olhando para a Virgem Maria, podem aprender dela o silêncio. Faz parte da natureza da mulher falar. Isso é uma questão histórica, isso não está errado. Mas isso vinculado com o pecado pode causar muito problema. Quando a mulher não se cala diante de algumas situações e aquilo vira fofoca, vou dar um exemplo. Quando existe um problema dentro de casa e a mulher vai contar para as amigas e não resolve com o seu esposo, quando conta para os vizinhos, para o ciclano, para o beltrano, e aquilo começa uma fofocaiada, então o seu lar está sim ameaçado. A mulher, ela tem algo de belíssimo, que é o silêncio. O silêncio não quer dizer que tem que ficar calado, não é isso, de forma nenhuma, mas é saber a hora de falar, como falar, de que jeito falar, para quem falar. Nossa Senhora é este exemplo. Na Bíblia, ela falou quando ela tinha certeza. No momento importante, ela disse palavras acertadas que não errou. E quando as mulheres olham para a virtude de Nossa Senhora, a primeira que salta é o silêncio. O silêncio que fala. O silêncio também fala. O silêncio às vezes fala mais do que muitas palavras. Por isso, aprender dela o silêncio. Os filhos devem aprender do Cristo, e todos nós somos filhos, e tem crianças aqui. Preste atenção no que o padre está dizendo às crianças, os adolescentes e os jovens. Nós precisamos obedecer os nossos pais. Jesus, sendo Deus, obedeceu a sua mãe e o seu pai. E nós, quando obedecemos o pai e a mãe, estamos cumprindo o quarto mandamento. Se o pai e a mãe mandar algo que está contra a lei de Deus, nós não vamos obedecer, claro que não, né? Pai e a mãe dizem para o filho: olha filho, hoje é domingo, mas você não vai na missa. Não precisa obedecer isso, porque o pai e a mãe não estão em cima da lei de Deus. Mas quando o pai e a mãe estão debaixo da lei de Deus e mandam, nós temos que obedecer, porque a obediência gera humildade. E hoje nós encontramos um mundo onde os pais não sabem mais mandar e os filhos não sabem mais obedecer. Quer dizer, os filhos mandam nos pais. Os filhos dizem a hora de comer e dormir, a hora de brincar no celular e a hora de ligar a televisão, a hora de fazer isso e de fazer aquilo. Os filhos desrespeitam os pais, ofendem os pais, maltratam os pais com palavras, com aborrecimentos. E tudo isso por quê? Porque falta a lei. Falta aquilo que antigamente os nossos avós, os nossos pais, bisavós tinham. Lei. Não vai fazer. Pode brigar, pode espernear, pode gritar, pode rolar. Não vai. Porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Não é o filho que sabe o que é melhor. É o pai e a mãe. Agora, quando o pai e uma mãe começam a ceder, a deixar que o filho faça tudo, então, brevemente, daqui a pouco tempo, ele estará te maltratando, ele estará te batendo, ele estará te respeitando, desrespeitando dentro do seu lar. Nós, filhos,
precisamos saber obedecer aos nossos pais, mesmo depois de grandes. Não é porque eu sou padre que eu não tenho uma mãe e um pai, que eu preciso obedecer. Na minha casa, eu não sou o padre Lucas, eu sou o Lucas, porque primeiro, a minha ordenação de padre não veio antes do matrimônio dos meus pais. A aliança que os meus pais carregam no dedo veio antes da minha ordenação. Por isso, em casa, eu sou o Lucas e eu tenho que obedecer eles. Teve um papa na história da igreja, que quando ele ficou papa, a sua mãe ainda era viva. E quando ela entrou na sala do trono, ele esticou o anel para que a mãe pudesse beijar. E então a mãe chegou bem perto dele, baixou a mão dele e disse assim: primeiro você beija a minha aliança, porque se não fosse por ela, você não estaria aí. A dignidade do matrimônio é altíssima, e nós temos que entender que obedecer o pai e a mãe é obedecer a Deus. Como filhos adultos, podemos estar velhos e ter nossos pais ainda, graças a Deus, nós temos que obedecê-los. E os pais têm que saber mandar como Cristo manda, como Deus manda, ensinar como Deus ensina. Não quer dizer aqui que nós temos que maltratar, bater, às vezes precisa dar umas palmadas e às vezes é isso que está faltando hoje. Mas a conversa dura, a conversa no olho a olho, a conversa do respeito, tudo isso tem que acontecer. Quando um filho desobedece, ou pior, fala contra o pai e a mãe, ou contra a mãe, maltrata a mãe, o pai tem o dever de dizer: olha, você está falando isso para minha mulher. Porque antes dos filhos nascerem existe um matrimônio, ele é anterior a tudo isso. Meus irmãos, se nós olharmos para Jesus, Maria e José, e quisermos imitar as suas virtudes, os seus exemplos, então os nossos lares serão felizes. Nós teremos famílias santas, vivendo de forma ordinária, o esposo trabalhando, sendo honesto, justo, o esposo protegendo a sua família, a esposa também ajudando o esposo naquilo que precisa no seu lar, ajudando na educação dos filhos, às vezes trabalhando também, porque também precisa, saindo de casa, mas cuidando dos filhos, não terceirizando a educação para os outros. A mulher vivendo aquilo que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar, aquela que reza pelo sustento da família, pela conversão dos filhos. Quantas vezes eu atendo mulheres e pais, e padre, eu não sei mais o que fazer pela minha casa, você já rezou? A autoridade que Deus dá no dia do matrimônio é para a oração. Os pais têm um poder sobre os filhos de rezar por eles, de buscar a sua conversão. Os filhos obedecendo, como o menino Jesus, em tudo obedecia os seus pais. Se nós vivermos as virtudes da Sagrada Família, nós teremos famílias santas, vivendo no meio do mundo, de forma ordinária, mas também de forma extraordinária. Porque, repito, não há nada mais extraordinário que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Peçamos hoje a Deus que nos dê a graça para lutarmos pela família, combatermos pela família, porque Nossa Senhora de Fátima disse que a última batalha seria contra a família. E nós hoje vemos o quanto o mundo está irrompendo contra a família. E nós, cristãos católicos, precisamos permanecer firmes na nossa doutrina, naquilo que o Senhor deixou a nós, defendendo a família acima de tudo, pois sem ela não há sociedade, sem ela não há vida cristã, sem ela não há matrimônio, sem ela não há padre, sem ela não há bispos, sem ela não há igreja, sem ela não há sociedade como nós conhecemos. Nós precisamos amar, rezar e proteger as nossas famílias. Façamos um instante de silêncio e meditemos este evangelho que acabamos de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.